Você já ficou chateado em alguma situação que você esperava a atenção plena de alguém e a pessoa estava dando uma semi-atenção? Ou então volta e meia sente a necessidade de ver algum amigo ou ter um momento especial com a pessoa que é importante para você? Eu já, várias vezes inclusive. Se você se identificou com essas situações, desconfie que você tem algum percentual ou um montão da linguagem de amor que vamos conhecer hoje, que é tempo de qualidade. Bora navegar para o autoconhecimento? Olá, meu nome é Carla Tanida, sou fundadora do projeto Lições de Grandes Livros. Vocês se recordam do exemplo que dei no vídeo anterior sobre a primeira linguagem do amor, palavras de afirmação? Pois então, no final do vídeo, eu citei o exemplo do autor em que ele fala de um casal em que o marido tinha a linguagem do amor, palavras de afirmação, e estava com o seu tanque cheio de amor. Mas, por outro lado, a esposa não estava e por esse motivo ela não estava satisfeita. Foi com esse caso que o autor percebeu que a linguagem de amor de cada um no relacionamento pode ser diferente. E no caso da esposa, a linguagem dela era tempo de qualidade. E ainda citando um exemplo, e como o esposo não separava muito tempo para ela, devido ao fato de focar muito no trabalho, o tanque de amor da esposa estava em caso de calamidade. Ela não se sentia preenchida e valorizada. Segundo o autor, quando se trata da linguagem tempo de qualidade, uma das características principais dessa linguagem é a atenção completa a alguém. E ele enfatiza, não é sentar no sofá e ver um filme juntos, pois quem está recebendo atenção plena é o filme, e não a pessoa que está do lado. Na realidade, é aquela conversa frente a frente, com atenção mútua, significa um tempo verdadeiro com a pessoa. Sair para passear, comer fora, olhos nos olhos e conversa. E o autor enfatiza questionando, você já notou no restaurante a diferença entre namorados e casados? É só lembrar do vídeo anterior do Insight que eu tentei fazer vocês adivinharem a próxima linguagem do amor. Você percebeu o casal olho no olho naquele trechinho do filme Como Perder um Homem em 10 Dias? Pois percebam, o autor cita que casais de namorados olham olho no olho. E os casados, normalmente, eles sentam, se olham no celular, ficam olhando à volta. É nítida a impressão de que eles foram para lá apenas para comer. No exemplo daquele casal que o autor cita, o esposo percebeu que, embora ele esteja feliz e se sentindo reconhecido e valorizado, preenchido literalmente, a mulher dele não estava feliz. Foi quando o autor contou que focou apenas na linguagem dele, que era palavras de afirmação, e explicou que os motivos de alguém se sentir amado nem sempre são os mesmos da outra pessoa. Fez o esposo compreender a situação de sua esposa. E que a linguagem do amor da esposa era tempo de qualidade, e explicou sobre a atenção plena, fazer algo junto com a pessoa, junto com ela, com o que ela gosta e fazer de coração. A partir daí, o esposo percebe e reconhece que a esposa tem clamado por coisas que faziam juntos antes, mas que ao mesmo tempo o trabalho deles exige muita atenção dele. A partir disso, o autor relata que ele pede para o esposo falar sobre o trabalho. O esposo ficou por 10 minutos relatando, explicando o quanto se orgulhava das coisas que tinha alcançado. Foi então que o autor perguntou, você quer chegar lá sozinho ou com a companhia da sua esposa e de seus filhos? Ele respondeu prontamente que queria com a família, com a esposa ao seu lado, mas que ela não fosse tão negativa. O autor faz o esposo perceber que, na verdade, como a linguagem do amor da esposa era tempo de qualidade, ela não se sentia segura no amor do esposo, pois estava com pouquíssimo tempo para ela, então o tanque de amor dela não estava abastecido, já fazia um bom tempo. A forma de ela reagir a isso era descontar naquilo que roubava o momento dela com o esposo, que era o trabalho. Era preciso perceber isso. E a solução a tudo isso, para o esposo, custava alto. Mas ele precisava reservar um tempo para a esposa, sim, amá-la com a linguagem correta de amor dela. O autor, então, nessa mesma conversa, propõe um exercício que o esposo pegasse um caderno e fizesse uma lista das coisas que a esposa gostaria que fizessem juntos. A lista do esposo foi ficando muito diversificada e com coisas que ela citava e reclamava pela falta.
Após isso, o autor propôs a ele que literalmente praticasse a lista, arranjando tempo de alguma forma, encorajando o esposo com a sua inteligência no trabalho, que aplicasse essa inteligência para planejar tempo de qualidade com a sua esposa. E o autor enfatizou com ele que esse exercício periódico não significava diminuir seus objetivos vocacionais, mas quando chegasse ao topo, para que possa desfrutar a sua vida com a sua esposa e os seus filhos. Tempo depois, as coisas fluíram com o casal e cada um sabia comunicar quando sentia necessidade de preenchimento do seu tanque de amor. O autor, após finalizar esse exemplo que ele tinha começado no capítulo anterior, acaba separando as características da linguagem tempo de qualidade, que são: número 1, atenção concentrada; número 2, conversa de qualidade; número 3, aprender a falar; número 4, personalidades opostas; e número 5, atividades de qualidade. Bora então para cada uma delas? Número 1, atenção concentrada. Como já vimos, é aquela de presença plena. Isso quer dizer que não basta estar presente no mesmo ambiente, é dedicar atenção focada, especialmente em tempos de tantas distrações, principalmente com o celular. Perceba, fazer coisas juntos, com o foco na pessoa em que se está se relacionando. A atividade em si acaba sendo algo secundário, pois o foco são as pessoas no relacionamento. O tempo juntos, no objetivo comum, comunica que nos importamos um com o outro. Gostamos de estar com a pessoa e comunicamos a apreciação pela companhia do outro. Segunda característica, conversa de qualidade. É o diálogo solidário em que dois indivíduos compartilham experiências, pensamentos, sentimentos e desejos em um contexto amigável e sem interrupções. Segundo o autor, a maioria das pessoas que reclamam que o parceiro, parceira, não conversa, não é que a pessoa vive calada. Quer dizer que a pessoa raramente participa de um diálogo agradável. E para essa linguagem do amor, tempo de qualidade, é fundamental o diálogo para a sua percepção emocional de realmente ser amado. E perceba a diferença. Nas palavras de afirmação, nós nos concentramos no que dizemos, nos que saem. Já no tempo de qualidade, enfocamos sobre o que verdadeiramente ouvimos. Portanto, na conversa de qualidade, nos concentramos em ser atenciosos, em ouvir com empatia e simpatia, fazendo perguntas, não de forma inquisitiva ou acusatória, mas com um desejo genuíno de entender os pensamentos, sentimentos e esperanças da pessoa que está falando. Com isso, é importante fazer essa observação que o autor traz no livro. Poucos de nós sabemos ouvir, somos muito mais eficientes em pensar e falar. Aprender a ouvir pode ser tão difícil quanto aprender um outro idioma, mas é necessário se quisermos comunicar o amor. E olha que legal essa lista prática sugerida pelo autor para a prática da conversa de qualidade. Primeiro item da lista, mantenha o contato visual com a pessoa. Segundo, não faça alguma outra coisa enquanto escuta seu cônjuge. Terceiro item, preste atenção nos sentimentos. E quando achar que compreendeu os sentimentos, verbalize. Por exemplo, acho que você está chateado porque blá 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 blá. É isso? Quarta característica, observe a linguagem corporal da pessoa. Muitas vezes você consegue observar quais são os sentimentos. Sentimentos são revelados com a linguagem corporal. E o último item da lista, não interrompa. Esse é o mais difícil, né? A gente sempre quer argumentar, dar um exemplo, rebater, citar outra história, mas exercite permitir que o outro fale. O propósito aqui é entender e não rebater. Vimos a lista das dicas para ter uma conversa de qualidade. Bora agora ver a terceira característica da linguagem tempo de qualidade? Aprender a falar. O autor defende que, além da conversa de qualidade, em que se exige a solidariedade ao ouvir, também é importante termos disposição de revelar os nossos sentimentos pessoais. Revelar os sentimentos e pensamentos não é uma tarefa fácil. O autor reconhece isso, até porque na nossa cultura e sociedade nós somos impostos de não mostrar os nossos sentimentos, por entendê-los como fraquezas, mas é necessário entrar em contato com os nossos sentimentos e conscientizar-se deles. Conscientizamos de que somos criaturas humanas e emocionais. Por esse motivo, o autor propõe um exercício de prestar atenção aos nossos sentimentos em situações do dia a dia e, se possível, anotá-los.
E sempre lembrar que as emoções em si não são boas e nem ruins, são simplesmente reações psicológicas aos acontecimentos da vida. Nós, de fato, tomamos decisões com base em nossos pensamentos e emoções, e a expressão deles é necessária para revelarmos a nós mesmos perante a pessoa com que nos relacionamos. Esse é o caminho, segundo o autor. E quando a característica da linguagem tempo de qualidade envolve personalidades opostas? O autor defende que existem dois tipos de personalidade, o Mar Morto e o Riacho Tagarela. Como já devem ter percebido pelo nome, o tipo Mar Morto obtém muitas experiências, emoções e pensamentos durante o dia. Possui um enorme reservatório onde armazena tudo e para ele está tudo bem. Ele está bem em não conversar. Já o Riacho Tagarela, tudo que passa pelos olhos ou pelos ouvidos sai pela boca. Se não encontram alguém para falar, ligam, chegam a falar sozinhos. E é muito comum que esses opostos se atraiam, como se complementassem. A atração no começo é recíproca e funciona, mas com o tempo o Riacho Tagarela começa a pensar que não reconhece o Mar Morto direito, ou não o conhece direito. Já o Mar Morto conhece muito bem o Riacho Tagarela. Com isso, o autor revela que é possível sim que o Mar Morto aprenda a conversar e o Riacho Tagarela a ouvir. E um dos exercícios que ele propõe pode ser praticado, que é aprender os novos padrões e estabelecer um momento diário de compartilhamento pelo qual se fala sobre 3 coisas que aconteceram no dia e quais os sentimentos em relação a eles, a essas coisas que aconteceram. O autor chama de requisito mínimo para um relacionamento saudável. Com esse exercício diário, em poucas semanas, a conversa de qualidade fluirá melhor entre o casal. Bora exercitar, não é mesmo? Aposto que você já reconheceu algum Riacho Tagarela por aí ou um Mar Morto. Vamos exercitar novos padrões. E agora, partiu para a última característica da linguagem do amor, tempo de qualidade, que para mim é a mais importante. Eu confesso, pessoal, que essa linguagem é uma das minhas. Atividades de qualidade. Quando fazemos coisas juntos com atenção plena, é literalmente dedicar tempo ao outro. As atividades incluem qualquer coisa na qual um ou os dois têm um interesse, pois o objetivo é ter uma experiência, seja ao ar livre, uma viagem, uma trilha, sair para comer, caminhar, qualquer coisa. A sensação para aqueles que se identificam com essa linguagem do amor, tempo de qualidade, é de que a pessoa realmente se importa conosco e se dispõe a fazer algo que a gente gosta. Traduzindo, eu importo para a pessoa. Os ingredientes essenciais de uma atividade de qualidade são: número 1, desejo de pelo menos um dos dois de realizar a atividade. Número 2, a disposição do outro em fazer. Número 3, a consciência do motivo de fazerem a atividade juntos, que é a expressão do amor por meio do ato de estar juntos. Perceba, com as atividades de qualidade, acabamos por criar um banco de memórias que podemos acessar com muito carinho no futuro. Feliz é o relacionamento quando lembramos dos momentos de qualidade passados juntos. E aí, pessoal, se identificou com essa linguagem tempo de qualidade? Eu me identifiquei. E digo mais, pessoal, essa é uma das linguagens mais difíceis de praticar. Ainda mais hoje, que parece que cada vez mais é mais raro ter tempo, considerando que esse tempo compete com tecnologia e as redes sociais, não é mesmo? Bora praticar? Por enquanto é só. Mas acompanhe os próximos posts e insights por aqui. E como sempre, pessoal, curta, comente, se inscreva no projeto para eu saber que esse conteúdo está sendo valioso para você. É isso aí, até mais!